Comecei a gravar o evento, eu acho que aparece para vocês uma mensagenzinha, dizendo que o evento está sendo gravado. Então, a gente começou falando, eu vou dar continuidade aqui, vou dar mais uns 5 minutinhos para entrarem, novas pessoas. A gente começou falando sobre, a cafeomancia, né, a tradição, o evento tradicional. Ano passado eu fiz um evento de leitura de mãos, que foi bem legal, um evento bem, que eu tenho entendido, foi o primeiro evento do Brasil sobre esse tema, e hoje também o primeiro evento sobre cafeomancia do país. Eh, Existem, práticas que são tão ricas de tradição, de significado, de conteúdo, mas que de certa forma acabam ficando meio, mistificadas, porque a gente não conhece muito bem. E nada melhor para melhorar isso é abrindo esse sistema de práticas para que todo mundo tenha o melhor entendimento. Daí a ideia de fazer um evento sobre tanto leitura de mãos como leitura de borra de café, cafeomancia, e também a tasseomancia, que é a leitura de folha de chá. São os mesmos, são semelhantes, não são os mesmos, mas são os, princípios semelhantes, para que todo mundo tenha um conhecimento, eh, básico. Às vezes a gente gosta tanto de alguma coisa e não pratica mais porque não conhece. Então a gente começa, vamos dar mais 2 minutinhos aqui. Lembro que eu pedi a todos que fizessem uma doação para uma instituição de apoio a animais carentes, animais em situação de rua, de necessidade. A gente costuma apoiar a turma do Oráculo de Assis, que faz, sempre campanhas lindas para benefício de animais. Então a gente repete, estamos juntos e a gente repete essa prática. Assim como no evento Mesa Redonda das Cartas Ciganas, que vai ser no dia 24 e 25 de junho, outro evento que eu organizo. A gente também doa parte esse já é um evento pago, e a gente doa parte do valor para instituições. Então, vamos dar mais um minutinho só para a gente começar a receber mais gente. O nosso momento de perguntas vai ser ao final de cada palestra, para a gente não perder a concentração do palestrante. O primeiro palestrante sou eu, mas depois a gente tem outros palestrantes e a gente prefere concentrar perguntas mais para o final. Então, todo mundo vai falar, vai ter a sua palestra de 40 a 50 minutos, e para o final a gente abre para perguntas. Vamos lá. Todo mundo que nos... Ou então vocês podem fazer pergunta no chat. Na minha palestra eu não vou conseguir olhar o chat, porque eu vou estar apresentando, mas eu olho no final. Mas na palestra dos outros convidados, a gente tem convidados bem legais, eu vou olhando as perguntas e vou falando, tá bom? Deixa eu olhar o chat aqui rapidinho. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. O som de todo mundo tá mudo, mas para a gente também novamente preservar a concentração do palestrante. E daqui a pouco a gente começa a abrir. 3:05. Vamos dar só mais uns 2 minutinhos, gente, para todo mundo começar a entrar. Eu estou ao vivo no Insta, as pessoas estão vindo do Insta para cá. Quem estiver no Insta, por favor, vem para o Zoom, o link está na bio, mais porque a transmissão do Zoom é mais legal, eu acho. Então, deixa eu começar a compartilhar a minha tela. Pronto. Então, a gente começa a... Pronto, acho que vocês já estão aqui. Mais 2 minutinhos só, gente. Pronto, tem mais gente entrando. Quem tiver no Insta, o link do evento está na bio, se você quiser participar, o evento de cafeomancia. Todo mundo bem-vindo, evento gratuito. Lembrando da doação para as instituições, a gente tem o Santuário das Fadas, o Guilherme Mota
protetor de pet, abrigo Focinhos Valentes e o grupo Estimação, são as nossas 4 instituições escolhidas. Mais um minutinho só e a gente começa. Deixa eu me apresentar enquanto isso. Então, deixa eu parar de transmitir. Vou parar aqui. Não foi isso. Continua. Pronto, vou parar aqui. Pronto. Então, só falando de mim, apresentando um pouco, eu sou a Andréa. Eu sou do perfil Quirologia e Cartomancia. Eu também coordeno o perfil Encontro de Cartomante, os 2 no Insta, onde eu falo um pouco do meu trabalho. Eu trabalho com leitura de mãos, leitura de cartas, leitura de borra de café. Também faço um trabalho muito forte com ervas, trabalho muito com ervas. Então, nos perfis eu falo bastante sobre isso, sobre o meu trabalho. Eu leio mãos já há muito tempo. Fiz cursos no Brasil, fiz curso fora do Brasil. Sobre cafeomancia, eu fiz curso com a Mirta, que já está aqui na sala. Fiz curso com a Eliane Vituso, que é palestrante do evento também. Sobre leitura de cartas, fiz tanto curso, gente, que eu já nem sei mais, é tanta coisa. Mas então eu estou nessa estrada já há muito tempo. Sobre cafeomancia, minha experiência com cafeomancia, eu sou do tipo de pessoa que gosta de fazer vários cursos sobre o mesmo tema. Primeiro porque a gente aprende técnicas e narrativas diferentes, cada um tem uma maneira diferente de ensinar, e eu acho isso muito legal. Às vezes a informação de um mestre fixa em determinado ponto e a de outro mestre fixa em determinado segmento diferente. Então, eu acho bacana fazer cursos diferentes sobre o mesmo tema. E eu comecei no curso da Eliane Vituso, que foi um curso incrível, ela é fantástica, ela deu um curso maravilhoso. Falei, eu preciso aprender mais. E fiz o curso da Mirta também. Então, são 2 escolas semelhantes, porém diferentes, que trazem um conteúdo incrível. E eu falei, nossa, essa prática conversa muito comigo. É uma prática que realmente conversa muito comigo, assim como a leitura de mãos é uma prática que conversa muito. Eu falei, por que tão poucas pessoas praticam ou se envolvem com isso, se é uma prática tão legal? E estamos nós aí, estamos nós. Deixa eu voltar a transmitir a minha tela para eu abrir a minha palestra. Vamos lá. Também aprendi com a Eliane, ainda quero fazer o curso com a Mirta, que conheci através do Souffle Lenormand. Esse baralho da Mirta é de uma lindeza. Mirta, você realmente você estava muito abençoada com esse baralho maravilhoso que você fez. Como ele é bonito, como ele é de uma delicadeza, de uma sutileza linda. Então, vamos abrir o nosso evento. Eu começo aqui falando do material necessário para a prática de cafeomancia. Eu não vou falar, eu não vou ensinar a fazer café. Quem vai ensinar a fazer café é a Mirta e a Eliane nos cursos dela. O meu propósito aqui é falar sobre do que a gente precisa. É caro fazer cafeomancia, eu preciso ter tantos equipamentos, e o que eu preciso? É caro, é barato, eu não consigo porque eu não tenho material. Então, a ideia aqui é justamente desmistificar isso para que vocês saibam qual é o material necessário. Primeiro, a gente está falando de uma tradição milenar. É uma tradição, novamente, nos cursos grandes você vai saber toda a história da cafeomancia, as origens, há quanto tempo já existe a prática. Eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente estende muito a nossa conversa. Então, falando de material necessário, fogo e água é o básico do básico. A água, ela não precisa ser água mineral, pode ser, lógico, sempre fica melhor, com menos resíduo, mas não precisa.
E o fogo é o fogo baixo, para que não se, a gente coloca a nossa mão muito próximo, então para que não tenha nenhum tipo de risco da gente se machucar. Mas tem outras maneiras de fazer sem necessariamente o fogo. Há quem faça com brasa de carvão. Vocês estão vendo aqui o carvãozinho em brasa, então, o CESV não está diretamente, esse bulizinho, a gente vai falar dele mais lá na frente, ele não está diretamente ligado, no fogão, ele está em brasas de carvão, o que pode facilitar, a prática em lugares públicos, onde você não tem fogão, onde você não tem um fogareiro, a brasa pode ajudar de alguma forma. Tem outra, hã, maneira de fazer que eu acho incrível, interessantíssima, deixa eu ver se ele abre aqui. Tá abrindo lentamente, que é o café turco feito na areia quente. Essa é uma exibição de um café comercial. Esse café, ele não é um café ritualístico, não é um café para leitura, ele é um café, feito para comércio. Vejam como ele é feito na areia quente, um cubinho de açúcar, a água ferve na areia, o fogo ali tá aquecendo a areia e não o café, tá. Tira, bota, ferve de novo, é bem interessante, né. Então, repetindo, essa não é uma prática, ritualística, porque o café do ritual, o café da leitura, o café da prática de cafeomancia, ele não é feito da maneira que a gente viu ali no vídeo, ele tem, maneiras diferentes de ser, preparado, tá. Então só para vocês não acharem que o que a gente viu agora é um café ritualístico, porque ele não é, ele é só comercial mesmo. Falando do café, que é a grande estrela da prática, né, sem ele não tem como as coisas acontecerem. Outro vídeo falando da quantidade de cafés que existem, disponíveis. No Brasil a gente tem tão pouco, mas eu moro nos Estados Unidos e esse é um mercado aqui perto da minha casa. São cerca de 60 tipos diferentes de café. Cada café mais legal, mais gostoso, mais diferente que o outro. O que eu tomo é esse aqui, chocolate, caramelo e brownie. Olha só, gente. E aí você compra o grão do café e você moe do jeito que você gosta. O café que se usa para prática de cafeomancia, ele pode ser qualquer um desses, não há restrição. Porém, como a gente está trabalhando com alguma coisa muito relacionada à tradição, não tem por que colocar um café de brownie de chocolate, porque ele perde um pouco a razão. Essa é a máquina que tritura o café no próprio mercado, você escolhe e você tritura do seu gosto, cada parte hã, da roda de controle você bota, do jeito da moagem que você quer, a gente vai falar disso daqui a pouco, quando a gente chegar em moedor. Opa, e a Rita Lee, que eu adoro, mas não é você agora. O café precisa ser muito moído, e a gente vai falar disso. Quando a gente coloca o café para moer, o café da cafeomancia, ele precisa ser um talquinho, ele precisa ser muito fino. Não é o nosso café comum? É o nosso café comum, mas ele precisa ser muito fino. Vejam aqui numa representação de uma xícara, uma foto de uma xícara, como o café ele é um pontinho preto tão suave, tão pequeno, como se ele fosse realmente um talquinho. E aí a gente entra na Aí a gente entra na moagem. Como é que faz para ter esse café tão talquinho, né, tão fininho?
Ainda falando sobre o café, a gente pode fazer o café, eu falei do café com chocolate, o café com gosto de brownie. Quando a gente usa o café para o ritual, ele pode ter especiarias como canela, como cúrcuma, isso faz parte da tradição. Um café muito diferente, gente, não tem limitação, cada um faz como é melhor. Mas um café muito elaborado, chocolate e tal, ele compromete um pouco a tradição, na minha visão. Mas você consegue colocar especiarias. Canela fica uma delícia. Voltando na textura fina de talco, como é que a gente consegue essa textura fina? Vamos falar do açúcar primeiro, depois a gente entra na textura. O açúcar, ele as formas como eu aprendi, o açúcar é fundamental na composição de um café ritualístico, um café para se fazer cafeomancia. Ai, mas eu não tomo café com açúcar. Eu entendo perfeitamente, mas na prática é necessário colocar. E não, o açúcar que eu coloquei nessa imagem, ele é um açúcar cristal. Você vê deixa eu liberar pessoas para entrar aqui. Pode entrar, gente. O açúcar dessa foto, ele é açúcar cristal, você vê pelo granulado dele que ele é mais grossinho. E o açúcar cristal, ele não é o melhor açúcar para uma prática de cafeomancia, porque ele é muito grosso. E o café é muito fino, o café é talquinho. Então, o açúcar mais grosso, ele compromete os desenhos feitos pela borra de café na xícara. Então, o açúcar que a gente usa também é um açúcar fininho. Por que ele é necessário? Eu não bebo açúcar, só bebo café com adoçante, eu só bebo café preto, café black. Na prática é necessário, porque o açúcar conduz melhor a formação dos desenhos. E repetindo, o açúcar cristal não é legal porque ele é muito pesado, e aí ele vai puxar o café para um desenho fora do orgânico, fora do natural. Também não pode, estou olhando minha anotação aqui, também não pode ser açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo, ele dissolve de uma maneira diferente e ele é marronzinho, e ele pode confundir com a cor do café. Então, não pode ser açúcar mascavo, precisa ser açúcar refinado e bem fininho também, não pode ser açúcar cristal. O moedor, chegamos no moedor. Quando a gente compra o café em grão, a gente precisa, obviamente, moer para fazer a bebida. As lojas que fazem isso, normalmente tem uma máquina semelhante a essa, que tem vários segmentos para moeção. Então, você vê café expresso, o café da cafeteira elétrica, o café assim assado, o café do coedor de pano, assim, existem regulações, eu ia falar regulamentos, regulações diferentes para cada tipo de café. O que a gente quer é esse apontado pela setinha, que é o café turco. Dentro da prática do café, daí o nome ser café turco, justamente pelo grão do café ser tão fininho, ser tão talquinho. Eu reforço a palavra talquinho porque a ideia é que o café seja o mais fino possível. Então, voltando, o que a gente procura é um café turco, café muito fino. Mas aqui onde eu moro não tem café em grão, só tem o café que eu consigo comprar no supermercado. Não tem importância. Como é que a gente faz? Existe um moedor manual, tudo isso se compra na internet. Existe um moedor manual que você pode girar essa manivelazinha e fazer a moeção do jeito que você quer. Existe o moedor elétrico, que você coloca os grãos aqui dentro e a máquina trabalha por você.
E existe o nosso lindo liquidificador, que você pega o seu café já do jeito que você comprou no supermercado, e você passa ele no liquidificador, o pó, viu, gente? Não é o líquido, não. Você passa o pó de café, o cru, né? O pó, como você tirou ele da embalagem, e você passa ele no liquidificador, que ele afina um pouco. Não é o ideal, mas ajuda. Mas ele diminui um pouco a partícula dele. Então, o liquidificador, ele é um plano B, caso você não tenha o café turco mesmo. E eu botei esse selinho do Starbucks porque quem mora nos grandes centros, quem tem acesso a um Starbucks ou a alguma loja de café que tenha a prática de moer café, eles sempre vendem, eles têm essas máquinas que a gente falou de escolher o modelo café turco, e você pode comprar no Starbucks o café que você quiser, mais forte, mais fraco, é, brasileiro, colombiano, havaiano, o que for, e você pede para que eles façam a moeção dentro do perfil café turco. O café turco, o pozinho, não é só para prática, a gente pode beber normalmente o nosso café da manhã também. Então, se você compra 1 quilo de café, você pode moer ele inteiro como café turco, para depois usar o que você precisa dentro das suas leituras e o teu dia a dia normal usando esse café para o teu consumo. O CESV, esse é uma parte fundamental da prática da cafeomancia, porque ele tem todo o sucesso do café começa aqui. É claro que tudo que a gente falou é importante, a qualidade do café é fundamental, mas o CESV ele tem ele carrega o ritual junto com ele. É preciso ter um CESV? Olha, é preciso. É claro que você pode adaptar uma lata de ervilha e fazer, mas, poxa, se a gente está fazendo uma prática milenar tão bonita, tão rica de significado, tão bacana, tão importante, para que fazer de uma maneira capenga? Eu tenho esses 3 modelos aqui, depois eu mostro no ao vivo, tá todo mundo me olhando aqui querendo aparecer no ao vivo. Esses modelos são meus, eu tenho esse de cobre, o pequeno, que ele dá para 1,5 xícaras. Esse maior de inox, que eu também fervo leite nele, esse já são 2 xícaras. Eu tenho esse bem maiorzinho também, esse também é de inox, que eu nunca vi para quantas xícaras ele dá, mas pelo tamanho deve dar para umas 3 ou 4. E são fundamentais para a prática da leitura de borra de café, porque todo o café ritualístico, a gente falou lá no começo, que é diferente do filminho que a gente viu, o café ritualístico ele tem uma prática diferente. Então, o CESV ajuda a fazer o café dentro do ritual da cocção. Ele vai para o fogo, ele sai do fogo, tem toda uma dinâmica que esse equipamento vai te ajudar. Onde é que eu encontro isso? Tá bom, você me convenceu, onde é que eu encontro isso? Gente, na Amazon você encontra. E aí é claro que você vai encontrar desde R$ 300 até de R$ 70. Mas aí a gente procura, né? Procurando a gente encontra tudo. Se encontra na Amazon, se encontra em lojas de café, você encontra... Bom, internet a gente encontra tudo e não é tão difícil assim. Mas é importante que você tenha um. É importante que você tenha. A xícara e o pires. Por que que isso é tão importante? É bem importante também. Esse é um conjunto tradicional de café turco. Vejam que não tem pires. São 6 xícaras que estão aqui em volta. Elas têm um protetor de metal que sai, mas é um protetor talvez para retenção de calor. A bandeja, aqui o açucareiro,
e o bule com capacidade para 6 xícaras. Vejam que ele é um CSV, ele não é só um bule, ele é um CSV e ele vai direto ao fogo, o café é feito aqui dentro. Como eu disse, vejam que não tem pires. O que a gente fez? Como é que está adaptado? Essa é a xícara que a gente viu ali atrás no conjunto. Todas as xícaras usadas para a prática de cafeomancia, elas precisam ter esse formato mais estreito embaixo e mais largo na sua boca. Elas não podem ser xícaras retas, elas precisam ter esse desenho de ser menor embaixo, como se fosse um V, ou como se fosse um U, mas assim com a boca mais V do que U. Elas precisam ter a boca mais larga e a base mais estreita. Esse pires, ele é adaptado para essa xícara. Vocês viram que na imagem anterior não tinha pires. Porque o pires passou a ter um significado na leitura mais atual, a leitura moderna. Antigamente o pires não era usado, porque os conjuntos não tinham pires, mas agora ele é fundamental para a leitura e para a prática. O pires passou a ser importante para o nosso entendimento. O pires que eu uso para essa xícara, ele também é ligeiramente inclinado, ele não é um pires reto, porque a gente usa, como é feita a prática? Vocês já devem ter visto em algum momento, a pessoa bebe o café e a gente emborca, no final, a xícara de cabeça para baixo no pires. O pires reto, ele ele pode correr o risco do líquido do café cair pelas bordas, e não é isso que a gente quer. E esse pires mais arredondado, com as bordas para cima, ele, de certa forma, não permite que o café escorra, e ele retém um pouco do café para a nossa leitura, fica melhor. Essa é uma xícara grande que pode ser usada tanto para leitura de borra de café como para leitura de folhas de chá, Tasseomansia. Ela, novamente, ela é bem larga na boca e ela é bem estreita na parte de baixo. Por que não pode ser reta? Porque quando a gente entorna, entorna não é a palavra certa, quando a gente vira a xícara para a leitura, se ela for reta, deixa eu desenhar aqui, eu gosto de desenhar quando eu falo. Aqui, se a xícara for reta dessa forma, imagine aqui uma xícara, aqui uma alcinha. Eu desenho muito bem no computador. Se a xícara é reta, quando a gente segura na alça e olha para dentro dela para enxergar, a gente não tem uma visão macro, porque a gente precisa virar mais a xícara para lá e para cá para conseguir ver esses desenhos que estão aqui na base. A gente precisa mexer mais a xícara, correndo o risco do desenho se desmontar. Quando a xícara ela é assim, que é mais ou menos o desenho que a gente está vendo, e a gente olha por esse ângulo, a gente vê toda a xícara sem precisar fazer tanta movimentação. Quando a gente olha na xícara reta, cadê? É necessário você virar mais a xícara para enxergar esses cantinhos aqui de baixo. Por isso é necessário uma xícara que tenha a base mais estreita que a superfície. Deixa eu apagar todo mundo aqui. Existem outras xícaras também no mercado, e essas você encontra na Amazon. Talvez a primeira não, essa daqui, a primeira é de colecionador, é imagem de internet, e eu não consegui encontrar uma semelhante na internet. Mas essa segunda chama The Cup of Destiny, a xícara do destino, que você encontra na Amazon por $25, se eu não me engano. As xícaras, elas precisam ser brancas por dentro. Vejam que, voltando aqui, elas são brancas por dentro. Existe só essa linha dourada aqui, que não compromete, até serve como uma marcação na nossa leitura.
a de chá completamente branquinha. O indicado é que a xícara não tenha marcação nenhuma por dentro. Porém, olhando para a xícara, essa xícara do destino, a gente vê já desenhos marcados que podem funcionar como diretrizes, tanto no pires como na xícara, diretrizes para a tua leitura. Ela vem com um livreto que ela explica cada desenho, mas é claro que você usa da tua melhor maneira, como você achar que combina mais com o teu estilo de leitura. Ah, quem lê baralho cigano, por exemplo, acaba interpretando, olha, aqui é sol, aqui é lua, então a gente já vai usar os significados de sol e lua que a gente tem em baralho cigano, por exemplo. Quem gosta de astrologia, aqui vê Júpiter, Vênus, Saturno, Marte, também Sol e Lua, também vai usar dentro dos significados que lhes são mais convenientes. O livreto, ele funciona como uma diretriz, mas a gente usa da maneira que for mais confortável para o nosso entendimento, para a nossa narrativa. O importante é que a xícara converse com a gente. A xícara não precisa conversar da mesma forma para todo mundo, ela tem que conversar com a gente. Então, se você definiu se envelope é comunicação, comunicação ele é. Aqui tem os naipes também, ouros, copas, cadê? Paus, espadas, que também são naipes que funcionam no tarô, que funcionam no baralho comum, usamos esse significado também. Então, o uso da xícara já desenhada para isso é muito funcional, ela não é barata, mas é muito funcional, mas você precisa criar uma narrativa para cada símbolo, independente do livreto, você precisa conversar com cada símbolo. A leitura de borra de café, ela é, como eu disse, ela é milenária. Essas imagens eu peguei da internet, então, infelizmente, eu não tenho como dizer de que ano são essas pinturas, essa e essa, mas pela imagem, você vê que elas devem ser de 1700, 1800 e alguma coisa, eu realmente estou chutando, estou especulando. Mas é uma prática antiga que tem muito mistério. E mesmo sendo uma prática tão antiga, ela está aqui no Harry Potter. Ela é uma prática antiga que não foi esquecida como outras práticas. A leitura de mãos, por exemplo, ela tem uma prática dentro da cultura do candomblé, dentro da cultura das religiões de matriz africana, que agora não se faz mais. Então, são práticas que a, a, a violência do mundo, a Inquisição, as perseguições obrigaram que fossem esquecidas ou canceladas, mas a cafeomancia ela se mantém presente até no mundo do cinema. E, gente, eu acho que é isso. Meu muito obrigada. Meu pezinho de café lindamente dentro da xícara. Deixa eu parar de... Aqui, pronto. Gente, é isso. Deixa eu abrir o som de vocês para saber se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu olhar aqui o chat. Pá, pá, pá. Não tem pergunta no chat. Também era uma palestra bem simples de apresentação de material, então não acho que tenha tido tanta pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta no chat? Esclarecedor, né? Também achei, também achei. E vejam que ah, falar um pouco sobre a moenda, ok. Ah, não é difícil ter esse material disponível. Uma moenda de café, você pode comprar o café que você gostar e passar ele no liquidificador, então não é tão difícil ter esse material. A moenda, você compra em internet, Amazon ou lugares específicos, até nas grandes magazines você deve encontrar,
Casa Bahia, Magazine Luiza, desculpa, gente, eu moro fora, não sei se, não estou atualizada se esses lugares vendem, mas deve vender. Mas, enfim, você encontra isso em qualquer canto. A moenda em si, o café precisa ser muito fininho. E se você achar que ele ainda está... quando você passa no liquidificador, que é o método mais tradicional para quem não tem moenda em casa, coloca aos poucos, vai colocando aos poucos, tira, coloca outro, para não ficar aquele pedacinho de café que não passou pelo tratamento. Então, coloca um pouquinho, tenha certeza que todo o café passou pelo tratamento da moeção do liquidificador, tira, coloca mais um pedaço. Vai fazendo devagar, até você ter certeza que passou todo mundo. O açúcar também precisa ser fininho. E é uma técnica, quem faz confeitaria, quem faz doce, o açúcar de confeiteiro, você também faz no liquidificador. Para quem não consegue comprar, alguém que precisa improvisar um açúcar de emergência, você também passa o açúcar dentro do liquidificador e ele fica açúcar de confeiteiro, e aí ele fica bem, bem fininho, como o café que a gente quer. E funciona lindamente, gente. Dá para a gente fazer isso fácil. Vamos ver. Me inscrever no canal do YouTube. Por favor, se inscreva no meu canal. Lá tem muita coisa legal. Tem palestra de leitura de mãos, palestra de cartomancia. As mesas redondas das cartas ciganas dos anos anteriores estão lá. Tem muita palestra bacana. As de cafeomancia vão entrar lá também. Ok, papapá, açúcar fininho. Isso aí. Papapá, foi. Então, acho que foi todo mundo do chat. Gente, muito obrigada. Vou parar de gravar aqui e vou trazer a palestra do Charlie. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Não, já foi. Deixa eu trazer a palestra do Charlie. Ai, ainda não, peraí. Pam, pam, pam. Bom, pessoal do Insta, eu vou fechar e vou começar de novo, tá? Para não emendar uma no outra. Essa aqui que é do Charlie. Vamos lá, Charlie. Pronto. Espera aí, gente. Estou abrindo a palestra do Charlie. Vocês vão entender por que que eu estou abrindo a palestra. Espera aí, Charlie. Espera. Isso. Opa. Pronto. Foi. Agora foi. Gente, esse é o Charlie. Eu não vou apresentar ele, porque ele se apresenta durante a palestra. Deixa eu começar a gravar. Espera aí. Ah, tá gravando. Eu não parei de gravar. Pronto. Então tá, gente. Eu vou deixar o Charlie falar por ele mesmo. O Charlie é argentino e ele tem um empreendimento muito bacana chamado Café Tarô. Ele vai falar para vocês, e ele começou a cafemancia muito cedo, de uma maneira muito curiosa. E ele vai contar para vocês a história dele. Deixa eu começar a transmitir. Me digam se vocês estão ouvindo, tá bom? Se tem algum problema na transmissão do som. Cuando vean esta ponencia, mi nombre es Carlos Víctor Ripoli, pero me dicen Charlie, así que me van a conocer como Charlie Ripoli en las redes sociales. Soy dueño de la organización de Café Tarot con Charlie Ripoli en Córdoba, Argentina. Es un placer para mí estar pudiendo estar participando de este enorme evento. Así que muchas gracias a toda la organización por integrarme. Sí, desde ya, pero muchísimas gracias. Bien. Bueno, para mi ponencia va a ser cortita, pero va a ser medianamente como lo aprendí